Na minha trajetória como ativista e como mãe de um rapaz com deficiência intelectual não oralizado e com bastante necessidade de suporte, eu sempre senti um medo muito grande. O que é que vai acontecer com meu filho quando eu morrer? Por muito tempo, esse foi um medo solitário, meu e do Lê, que é pai do Theo. Quem que vai cuidar dele? Onde ele vai ficar? Tem muitos autistas que não têm essa necessidade. São pessoas que estão no mercado de trabalho, muitas com curso superior completo, que sabem fazer todas as tarefas domésticas, administrar seu dinheiro, cuidar de si mesmos indo ao médico, tomando uma medicação e estabelecendo relações ativas e recíprocas com o mundo e com outras pessoas. Mas esse não é o caso do meu filho. Ele é um rapaz adorável, esperto e amoroso, que precisa ser avisado de que está na hora de ir ao banheiro. Ele não conseguiria cozinhar para si, marcar e ir a uma consulta médica, tomar um remédio na hora certa. Então logo eu descobri que esse medo não era só meu. É um medo que eu compartilho com centenas de milhares de mães e familiares de pessoas com deficiência com um alto nível de suporte, com ou sem deficiência intelectual. Algumas dessas pessoas vão ser cuidadas por irmãos, tios, avós, primos, muitas não. Muitas não têm família estendida, ou a família não tem condições de custear terapias ou medicamentos, ou mesmo poder de abrigar mais alguém, de colocar mais um prato na mesa. E o que acontece com essas pessoas quando elas perdem os pais? Vamos começar pelo essencial. Temos centenas e centenas de milhares de pessoas com deficiência que não precisam de acompanhamento constante no ambiente doméstico. Pessoas como eu, ou como outras pessoas com deficiência que trabalham aqui comigo no Gabinete da Inclusão. E vamos evitar uma falácia. Isso não significa que não precisamos de suporte porque somos autistas leves. Mas quer dizer que pessoas como eu têm um nível de autonomia que permite que busquem o suporte que precisam e que mantenham uma boa qualidade de vida. E aí esse suporte pode ser um psicólogo ou um psiquiatra, que a própria pessoa agenda, que ela vai sozinha à consulta. Pode ser um medicamento, que a pessoa pode tomar sozinha na hora certa. Pode ser uma fisioterapia, pode ser um grupo de apoio. Em outro grupo, temos pessoas que também têm muita autonomia, mas que podem preferir estar acompanhadas para terem um suporte mais direto. Por exemplo, uma pessoa cadeirante que tem toda a sua parte cognitiva preservada, controla a sua agenda, trabalha, frequenta equipamentos culturais, mas pode precisar de suporte para sair da cadeira para a cama, para tomar banho ou para se vestir. Há pessoas que têm menos autonomia. Pessoas com alguns graus de deficiência intelectual, por exemplo, que não se lembram de tomar medicações, que não têm as habilidades necessárias para cuidar da própria higiene, administrar a casa no sentido de manter a organização, cozinhar, pensar nas compras do mês, na unha que cresceu e que está na hora de cortar. Sim, essas pessoas existem. Tem um outro grupo também, em que quando a gente fala de suporte, a gente fala de suporte clínico. Pode precisar de equipamentos, pode estar fazendo algum tratamento mais intensivo, pode estar sob algum risco de saúde iminente. Aqui estamos falando de um público muito específico, com necessidades muito específicas. Algumas dessas pessoas ficam bem sozinhas ou com a família em casa, outras ficam bem em casa com acompanhamento de um profissional, algumas precisam estar em lugares com uma estrutura arquitetônica adaptada, outras não. Algumas podem usar o home care, outras precisam de uma equipe de especialistas maior à disposição e estruturas de saúde mais completas. O Brasil é um país muito grande e complexo. Aqui no estado de São Paulo, somos quase 45 milhões de pessoas. Algumas pessoas têm casa própria, outras alugam. É fundamental lembrarmos, algumas pessoas têm recursos para fazer uma reforma, contratar um profissional. A imensa maioria, não. Então, precisamos pensar em um modelo tão plural quanto esse título, pessoa com deficiência. Pensar em uma política pública que possa comportar a todos esses tipos e níveis de suporte. Talvez não haja um modelo capaz. Talvez precisemos pensar em um conjunto de soluções adequadas a cenários específicos e pelos quais uma pessoa possa transitar, caso haja mudanças em seu perfil de suporte ou até de escolha. Eu vou ler aqui um trecho, parafraseando, para poder fazer sentido do artigo 19 da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. As pessoas com deficiência devem ter acesso a uma variedade de serviços de apoio em domicílio ou em instituições residenciais, ou a outros serviços comunitários de apoio, inclusive os serviços de atendentes pessoais que forem necessários com o apoio para que vivam e sejam incluídas na comunidade e para evitar que fiquem isoladas ou segregadas da comunidade. É disso que eu estou falando. É um formato diametralmente oposto à ideia da institucionalização.
é um modelo em que falamos em opção e adequação às necessidades. Alguns modelos têm como vantagem um apoio 100% individualizado, mas podem não ter cobertura e apoio em tempo integral. Alguns modelos dão menos privacidade, mas criam ambientes comunitários e de convivência que estimulam a socialização. Alguns dependem de moradia própria, outros são mais inclusivos pela perspectiva social. Todos têm que estar disponíveis. Nós não estamos no mesmo barco e não podemos ser colocados nas mesmas caixinhas de soluções. A dignidade não pode estar condicionada à renda e não dá para pensar que todas as pessoas com deficiência em sua pluralidade serão igualmente atendidas com suas necessidades diferentes em um só tipo de equipamento ou solução.